Como é que alguém que se intitula cristão e que representa o povo cristão é dominado, é consumido por tanto ódio como o senador Magno Malta do Espírito Santo, que aproveita tudo que é crise para direcionar o seu ódio, sua obsessão pelo PT, e tudo que ele consegue arranjar de ruim, ele destinar a uma só classe, imitando fielmente o comportamento de fascistas e nazistas, quando escolheram uma determinada classe, um determinado partido, um determinado grupo de pessoas para ser o inimigo da sociedade. Típico comportamento, por exemplo, dos nazistas, que escolheram os judeus. O fascista, o senador Magno Malta, escolheu então o Partido do Trabalhador para dissimular o seu ódio. O que ele quer dizer, na verdade, é o seguinte: que toda e qualquer pessoa que se identificar de alguma maneira com o Partido dos Trabalhadores merece o ódio geral da sociedade. É isso que o senador Magno Malta tem prestado à sociedade brasileira. Ele conduz os cristãos que não conseguem ter a capacidade de discernimento a acreditar que, se uma pessoa vestir uma camisa de vermelho, se uma pessoa for do Partido do Trabalhador ou ser simpatizante, é enviado do diabo, é enviado do cão dos infernos, então por isso merece todo e qualquer ódio que um ser humano seja capaz de nutrir. Esse vídeo é dedicado ao senador Magno Malta. Aqui a gente vai questionar o comportamento do cristão que dissimula ódio diante de todo o Brasil, diante de toda a sociedade, e até agora tem sido tolerado pelas forças, as forças tais que ele apoia e que estão no governo dele. Pois bem, seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto, e a notícia agora é o ódio do senador Magno Malta. Eu acho que o Magno Malta, ele deve ter deve ter filho de militar, alguma coisa assim. Ele não entendeu que o comunismo nunca teve no Brasil. Essa guerra de comunista e não sei o que, isso foi criado pela Guerra Fria, pelos americanos, numa campanha que teve na América do Sul, e o Brasil também foi vítima disso, inclusive sabe-se que isso motivou a ditadura militar no país e tudo mais. Pois bem, eu acredito que o Magno Malta deve ter entrado numa câmara de tortura e deve ter alguém dito lá 1000 vezes na cabeça dele: o comunismo é do diabo, o comunismo é do diabo, o comunismo é do diabo. E ele decorou esse negócio, nunca mais saiu, nunca mais trocou o disco. De tal modo que tudo que acontece de ruim na sociedade é a culpa do diabo, e o diabo é o comunista e dá no mesmo. Então esse é o comportamento que o senador tem mostrado. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Então olha o seguinte: está acontecendo a crise no estado do Espírito Santo, ou melhor dizendo, já está sendo resolvida, que é o direito à greve à polícia. A polícia fez greve lá, usou as famílias, colocou as mães dele na linha de frente do negócio e disse que são por culpa delas que ele estava de greve, e daí teve uma onda de violência muito grande, e o governo é do PSDB. O governo é PMDB, PSDB, os dois partidos que o Magno Malta apoiou para dar o golpe parlamentar no Brasil, e que são os mesmos partidos que governam o estado do Espírito Santo por décadas. Por décadas. Digamos assim, o governo do Espírito Santo tem todo o mérito da crise que o Espírito Santo está passando, principalmente porque a polícia é segurança pública que pertence ao Estado. É o governo que paga o salário dos policiais. Então é de responsabilidade direta deles. O Magno Malta, com seu ódio, ele tenta atribuir isso a uma mídia esquerdopata. A culpa é da mídia, a culpa é não sei o que, é do esquerda, é do PT, do Lula, é de não sei quem, só não é deles. É o típico comportamento. O fascista, o nazista, ele tem essa coisa de ser covarde, sabe? Ele fica apontando para os outros o tempo todo, mas ele nunca é capaz de dizer assim: olha, nós erramos, realmente, vamos pedir desculpa e tentar fazer certo porque nós erramos. É típico comportamento de fascista, de nazista. Ele diz aqui o seguinte, o Magno Malta. O senador Magno Malta pediu, nessa crise que houve no Espírito Santo, ele disse que tanto o governo do estado desarmem seus espíritos. Pois bem, quando o governo era do PT, ele só falava que era o PT, que era esquerdopata, que não sei o que estava errado, que tem que tirar porque tem que sofrer impeachment e tudo mais. Foi um dos grandes articuladores do impeachment,
No entanto, agora que o governo é dele, é da turma dele, é o mesmo povo dele, é PMDB, PSDB, ele é do PR, mas eles estão juntos nisso, eles têm responsabilidades compartilhadas nisso. Agora não. Agora tem que desarmar os espíritos. Agora tem que dialogar. Vocês entendem que o comportamento dele, ele não tem compromisso nenhum com justiça, com nada. Ele tem compromisso com o interesse próprio. E o interesse próprio dele é o mesmo desse governo que está sendo acusado de corrupção em todas as esferas. Desde a presidência, vários ministros, o senador, agora presidente da Câmara, presidente do Senado, todos eles estão juntos acusados na Operação Lava Jato e outras operações de corrupção. E o Magno Malta pertence a esse bolo, ele apoia tudo isso. Ele tirou uma presidente que não tem motivo nenhum comprovado, crime nenhum comprovado contra Dilma, para colocar toda essa corja. Ele faz parte disso. É preciso entender, ele faz parte. O Magno Malta faz parte desse governo. O Magno Malta faz parte do mesmo governo que causou a crise da polícia do Espírito Santo. O Magno Malta dissimula ódio através das redes sociais, através dos seus discursos, sempre direcionados ao mesmo grupo de pessoas. Comportamento tal qual, exatamente o mesmo comportamento dos fascistas da Itália e dos nazistas da Alemanha. O pior é que essa pessoa foi eleita com votos de cristãos, cristãos tais que se espelham no amor divino, no amor de Jesus Cristo e no amor e na misericórdia de Deus para fazer os seus discursos. Vejam como é contraditório. Aqui no canal Notícias Comentadas a gente vai colocar isso, os contrapontos. Aí aqui ele diz o seguinte: eu apelo ao vice-governador César Colnago. Ele não fala que o governador é o responsável por essa crise. O sangue que escorreu das pessoas que morreram, ela está na mão do Paulo Hartung e do César Colnago, governador do PMDB e vice do PSDB, que fazem parte do Magno Malta, é a mesma turma. O Magno Malta também tem responsabilidade nisso. Chame as lideranças, desarme os espíritos. Desarmar os espíritos, não, tem que pagar o salário dos caras. Tem que dar condições para eles trabalhar. Não tem nada de desarmar o espírito de ninguém. Você que tem que deixar de hipocrisia e de seletismo nos seus princípios, Magno Malta, e começar a defender a coisa certa. Mas pelo que parece, pelo que você mostra, você só defende interesses próprios. Esse ódio que ele dissimula, né, ele fala aqui, vamos terminar a frase. Dialoguem para lá, eu apelo ao vice, E ele diz aqui, olha, ele ainda condenou a criminalização da polícia feita por uma mídia esquerdopata do país. No vídeo do direito à greve, eu mostrei para vocês que a mídia esquerdopata, na verdade, que ele se refere, é a mídia da direita. A greve da polícia do Espírito Santo passou do ponto. Eles aqui, a revista Época, que também apoia o governo dele, o governo do Magno Malta, foi essa polícia, passou do ponto da reivindicação justa para a radicalização desmedidas. Greves pressupõem uma paralisação do trabalho no primeiro momento, seguida pelo início de negociação para lá. É aqui na revista Época que está condenando a greve da polícia do Espírito Santo. Portanto, mídia da direita. O Magno Malta, além de ter um comportamento fascista, ele também é mentiroso. Ele mente, porque está afirmando aqui que é a mídia da esquerda, e não é mídia da esquerda, é da direita, como vocês estão vendo aqui. Quer dizer, é um cidadão com comportamento fascista, um comportamento nazista, que dissemina o ódio e que mente. Essa é a figura do Magno Malta na política brasileira. Aí você acha, o Morpheus está exagerando, o Oráculo, como é que vai exagerar? Olha, tem vários discursos de ódio gravados por ele mesmo no YouTube. Aqui, Magno Malta dá lição a esquerdopatas. Primeiro que essa referência esquerdopata, e se ele levar em consideração que próprio Jesus Cristo era de esquerda, né, porque Jesus Cristo veio aqui se preocupar com a sociedade. Ele veio para cá para salvar a sociedade, a humanidade, não foi isso? Ele não sacrificou na cruz pela sociedade, para que a sociedade não fosse toda condenada por Deus. Jesus Cristo não vivia ajudando os pobres e os necessitados, então Jesus era de esquerda, amigo. E se você não entendeu isso, você está sendo manipulado. Jesus era quem sabe, um dos primeiros comunistas, como você fala, um dos primeiros esquerdopatas que você fala. E aqui, o tal representante de Deus, assim como o povo judeu naquele tempo, que
matou Jesus Cristo, que também pregava a ordem, que era a moralidade, e mataram Jesus Cristo, assassinaram Jesus Cristo. O mesmo comportamento dos judeus daquela época, o Magno Malta agora está fazendo com as pessoas que simpatizam de esquerda. Veja bem, simpatizante de esquerda merece o ódio de Magno Malta. Aqui ele está disseminando o seu ódio. Em um outro vídeo aqui ele está disseminando o seu ódio. Magno Malta diz aos esquerdopatas: o Brasil precisa de 130 anos para reconstruir. Para lá, outra vez falando aqui da esquerda. E mais uma vez aqui criminalizando a esquerda pelo que aconteceu no governo que ele faz parte do PMDB. Ele tem responsabilidade direta, porque são amigos. Ele apoia o PMDB e o PSDB. A responsabilidade deles, ele está colocando em cima da esquerda. E uma atitude covarde. Eu não estou dizendo que ele é covarde, porque para ele ser covarde, ele teria que ter isso todo dia. Ele é covarde, significa que está dentro da essência dele. Mas essa atitude de criminalizar a esquerda pelo que a direita está fazendo é covarde, é hipócrita, e cada vez mais o Magno Malta revela o seu lado fascista, nazista. Para que você entenda o que é isso, veja também esse vídeo aqui, o fascismo no Brasil, onde você vai ver outros exemplos de fascistas no Brasil. Para encerrar esse vídeo, aqui no site do BBC, no dia 10 de fevereiro, diz o seguinte: o movimento cometeu erros, mas greve da PM no Espírito Santo está na conta do governo. Do governo do Espírito Santo, diz especialista em segurança. Entende? Está na conta do governo, porque é o governo que é responsável pelo fato de ter acontecido a greve. E o governo é PMDB, PSDB, e o governo é Magno Malta. Portanto, entenda isso. Compartilhe esse vídeo, baixe também, coloque nos seus canais, coloque nas redes sociais diretamente, e vamos levar a reflexão a todas as pessoas, toda a sociedade, para que a gente se livre desses discursos hipócritas. É preciso falar a verdade com todas as letras e não ficar defendendo interesses próprios. Afinal, os políticos, eles estão lá para representar o povo e não os seus interesses próprios. Muito obrigado. A gente se encontra então na próxima notícia. Até lá.